Bom dia, bom dia. Hoje é 17 de abril. Eu quero citar um texto bíblico que está em João capítulo 3, versículo 16. Esse versículo é muito conhecido por nós que somos cristãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse unigênito de Deus é Jesus, que ele ofertou em favor de perdoar, né? De remir, de salvar os pecadores. Mas eu quero trazer aqui o contexto da Páscoa, né? A Páscoa é uma festa judaica que foi constituída por Deus, né? Foi instituída por Deus no período em que o povo de Israel estava no Egito. O povo viveu ali por mais de 400 anos, é o que a Bíblia diz, né? E Deus, ele resolveu, a Bíblia diz que Deus se lembrou daquele povo. Deus prepara Moisés, envia Moisés para libertar aquele povo. E quando eles estão prestes a sair, né, Deus ele tinha enviado 10 pragas para o Egito, e o faraó endurecia o coração, né? O próprio Deus endurecia o coração de faraó, a maneira de Deus trabalhar ali com aquele homem, com aquela nação. Mas na última praga, que era a morte dos primogênitos, Deus ele institui a Páscoa, que ali era a véspera da saída deles, né? E como é que era, né? Essa praga que Deus havia enviado era a praga dos primogênitos. Todos os primogênitos do Egito, eles iriam morrer. Iria passar o anjo da morte, né? Como passou, e matar, tirar a vida de todos os primogênitos. E você pode pensar, né? Puxa vida, mas que crueldade. Mas, gente, ali era um juízo de Deus, tá certo? E Deus, ele é soberano e ele é justo. Deus ele faz assim com algumas nações que não temem a Deus. Ali foi um juízo de Deus para com o Egito. Mas para o povo de Israel, que habitava ali na região de Gósen, né? Eu acredito que era assim o termo. Deus ele disse para eles fazerem um certo ritual, né? Instituir uma festa. Eles deveriam matar um cordeiro, e esse cordeiro não poderia ser qualquer cordeiro. Tinha que ser um cordeiro perfeito. Tinha que ser um cordeiro limpo, né? Não podia ter defeito, não podia ter mancha, tá certo? Ele não podia ser aquele animal rejeitado, aquele animal cego, com a perna quebrada, doente, não. Tinha que ser um animal perfeito, né? O cordeiro era selecionado. Eles tinham que pegar esse animal, sacrificar, né? E pegar o sangue do animal e passar nos umbrais da porta, né? A gente conhece aqui como a ferramenta, né? Os umbrais da porta. Eles tinham que passar nos umbrais da porta. E eles iriam comer aquele cordeiro em família, né? E sempre em outros momentos eles realizarem essa festa para lembrarem daquilo que Deus fez. E aí Deus diz na sua palavra que quando viesse o anjo da morte, ele iria passar naquela casa, ele iria ver aquele sangue e ele não iria entrar. Ele não iria matar o primogênito daquela família. Então, o sacrifício do cordeiro era por família, tá certo? E quando o anjo da morte veio, os que creram, né? Os que creram, que fizeram o sacrifício, que receberam essa palavra, que colocaram ali o sangue nos umbrais da porta, que comeram aquele cordeiro, né? E que também uma das ordenanças da Páscoa é que eles comessem o pão sem fermento, porque eles sairiam do Egito ali apressadamente.
Aquele seria o último dia, né, que eles iriam ficar ali. Faraó iria dessa vez libertar realmente o povo de Israel e posteriormente Faraó iria persegui-los ali pelo deserto. Então essa festa Deus instituiu para o povo judeu e que eles lembrassem todos os anos de fazer também no primeiro mês. Não importa o calendário egípcio, o mês deles começava a contar a partir daquele dia que eles saíram ali do Egito, né? A partir daquele momento. Então, Deus enviou uma sentença, né? Mas Deus também providenciou uma salvação, certo? Deus providenciou uma salvação. E a salvação era quem crê, né? E fizesse aquele ritual, seria salvo. E quando Jesus ele vem ao mundo, ele vem com essa missão de salvação. Por quê? Nós sabemos que em várias religiões existe o entendimento da destruição, da ira de Deus, né? Existe o entendimento do fim dos tempos. E nós, os cristãos, nós cremos no que diz a Escritura, que haverá o dia da ira de Deus, que Deus irá enviar o juízo sobre as nações, né? E não somente isso, também há o juízo eterno, castigo eterno. A Bíblia fala do inferno, o inferno é o castigo, né? E o inferno é o castigo eterno, né? Quem vai lá para o inferno não volta mais não. E também aquele castigo ele não acaba, ele é eterno. E uma outra verdade a respeito do inferno, do castigo de Deus, tem gente que pensa que Satanás vai estar lá, né? O diabo vai estar lá com aquele tridente esperando você, que vai para o inferno. Eu espero que você não queira ir. E na visão das pessoas, o diabo vai estar lá castigando. Mas não é o diabo que vai castigar ninguém. É o próprio Deus, né? Inclusive, o diabo ele vai ser castigado também, né? O diabo ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E esse é o castigo eterno, a morte eterna. Mas o texto que nós lemos, ele se refere ao Cordeiro Pascual, que é Jesus, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em Evangelho de João, capítulo 1, né? Lá pelos últimos versículos. João, quando avista Jesus vindo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então em um sentido mais fácil de se entender, Jesus ele é a nossa Páscoa, a nossa libertação, a nossa salvação. Ele nos comprou com preço de sangue. Precisava ser um sacrifício perfeito. Precisava ser um cordeiro perfeito. E esse cordeiro é Jesus. O cordeiro representa a doçura, né? a mansidão. E Jesus, ele é essa pessoa, manso. Pedro, ele diz que quando ele foi difamado, ele não abriu sua boca, né? Quando ele foi caluniado, ele não revidou. Então Jesus, ele veio realmente como cordeiro. E ele foi morto. E aquele que crê, como diz o versículo que a gente leu, né? Todo aquele que nele crê, não pereça. Ou seja, não morra. Não seja condenado. Né? Não sofra a ira de Deus. Mas tenha a vida eterna. Então, Jesus é esse Cordeiro de Deus, que, inclusive, ele foi morto na Páscoa, né? Ele foi morto na Páscoa. Os judeus, eles faziam o sacrifício na sexta-feira, né? Eles faziam o sacrifício do Cordeiro. E Jesus, ele foi morto na sexta-feira. Ele foi crucificado pela manhã. A Bíblia diz que ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Ele foi erguido. E às 3 horas da tarde ele deu o brado.
né? Ele disse ao Pai: em tuas mãos entrego o meu espírito, e logo em seguida houve trevas, né? E Deus recebeu ali aquele sacrifício. Isso tem uma representação espiritual, tá certo? Porque eu e você, nós temos uma dívida com Deus, né? Que é o pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa, que é a natureza de Adão, porque Adão pecou, então todos pecaram também. Então, precisava haver alguma coisa para poder suprir, né, satisfazer a ira de Deus. Porque muita gente pensa no perdão sem justiça. Mas o perdão de Deus, ele é um perdão com justiça. Deus, ele é misericordioso, ele é justo, né? E ele é um Deus gracioso. Ele é um Deus de graça, né? E ele é juiz. Então, Deus, ele não abre mão da justiça para nos perdoar. Então, o que é que acontece? A ira de Deus precisava ser satisfeita. Havia uma dívida a ser paga. E essa dívida, a dívida do pecado, da desobediência, eu e você, nós, a humanidade, jamais pode pagar. Nem poderia e nem pode. Nós jamais poderíamos ofertar algo para Deus que pudesse aplacar a sua ira e nos conceder o perdão. Como eu já disse. O perdão de Deus não é simplesmente ele dizer assim: não, eu vou perdoar o bichinho. Perdoar. Perdoar porque eu sou bom e ficar por isso mesmo. Não. A, a palavra de Deus, ela nos ensina isso. Que nós fomos feitos justiça de Deus por causa de Jesus. Então a maneira de Deus satisfazer a sua ira foi enviando o seu próprio filho, porque era o único perfeito. Na humanidade, todos pecaram. Romanos capítulo 3 e versículo 23 diz que todos pecaram. Todos. Você pode se achar menos pecador do que alguém, mas você não vai deixar de ser pecador, né? Você vai continuar em dívida com Deus, por mais que você queira fazer boas obras, mas você vai continuar sendo um pecador, porque está na sua natureza. Está na sua natureza. Pecar é uma coisa que faz parte de nós. Então, um pecador não tem como se redimir, gente. Não tem como não. Não tem como se redimir. Então, Jesus, ele veio com essa missão, né, de ser oferecido realmente a Deus. O próprio Deus se materializou para fazer uma missão de sacrifício por nós. Então você só precisa crer. Você só precisa crer em Cristo Jesus, que é o Cordeiro Pascual. Então era essa palavra que eu queria trazer para nós, tá bom? Aceite Jesus na sua vida, creia nele. O maior pecado que você pode cometer é não crer em Jesus. O maior pecado que você pode cometer é rejeitar Jesus. Porque a condenação é essa. A condenação é rejeitar Cristo. Né? A condenação é rejeitar Cristo. É você achar que pode ser salvo por seus meios. E não existe outro meio de salvação. A ira de Deus, ela vai vir. A ira de Deus, ela vem. E não tem como você escapar dela se não for através da pessoa de Jesus. O versículo diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu espero que você queira estar entre os que serão salvos, né? Os que são salvos, na verdade. Tá certo? Então aceite Jesus,
Entregue sua vida para Ele. Creia que verdadeiramente você possa celebrar o verdadeiro sentido da Páscoa, que é Jesus. É Jesus. Amém? Creia em Cristo e celebre a vida. Seja salvo em Cristo Jesus. Creia nessa manhã. Se arrependa dos seus pecados e confie no Senhor Jesus, pois a salvação é pela graça e não pelas obras. Tá bom? Por mais que você tenha obras, não vai ser elas que vão lhe salvar, mas é Cristo. É o sacrifício de Jesus. Mas você precisa crer e entregar a sua vida para Ele. E aquele que crê, ele tem obras. Aquele que crê, ele tem obras boas. Porque isso é consequência daquele que se arrepende. Tá certo? Então, que Deus abençoe. Que você possa se lembrar de Jesus, não só na Semana Santa. Não só na Semana Santa. Nós temos aí um sério paradoxo em que se comemora a Páscoa, mas que as pessoas, a maioria delas, tiram esse feriado para beber vinho, se embriagar, ficar bêbado, né? E se divertirem não de forma que tema a Deus, mas se a Páscoa é realmente um momento de lembrar de Cristo, então que você realmente possa refletir, né? E não somente na Páscoa, mas você possa continuar servindo ao Senhor todos os dias da sua vida. Você possa não só lembrar de Cristo, mas ter um relacionamento com Ele, porque Ele ressuscitou, né? O sentido da Páscoa é que Jesus também ele ressuscitou. É o nosso triunfo é que Jesus ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, né? Ressuscitaremos em Cristo Jesus. Temos a vida eterna em Cristo Jesus. Creia em nome de Jesus. Amém?